Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando agora mais um Lado a Lado. E olha só que orgulho! Ela é mestre e doutora em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp. Além disso, acaba de voltar da Alemanha, onde foi fazer o seu pós-doutorado. Eu converso no programa de hoje com a pesquisadora e pós-doutora saltense Helena Fabbri Scaletti. Bem-vinda, Helena! Muito obrigada, fiquei muito contente com o convite, agradeço muito e é uma honra estar aqui, né? Depois que veio o marido, sogra, agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Helena, você acaba de voltar da Alemanha, como eu falei, e foi para fazer um ano de estudos, mas foi com o marido, com filhos. Conta pra gente, na prática, como foi esse um ano lá na Alemanha. Foi uma aventura, né? Eu diria uma loucura, quase. Foi uma loucura. A gente ficou 1 ano e meio, na verdade, né? A gente acabou estendendo um pouquinho mais. Uhum. Mas como eu já havia morado na Alemanha durante meu doutorado, em 2014, então eu já conhecia um pouco, né? Conhecia a cidade, conhecia meu chefe, então já conhecia o grupo. Uhum. Então isso ajudou. Mas um cenário completamente diferente, né? Então, quando chega num país, uma cultura nova, uma língua diferente, né? Com 2 crianças pequenas. Que idade tem as suas crianças? Hoje eles têm 5 e 3, né? Mas a gente foi, ela vai fazer 6, então tinha 4. Elise, né? A Elise tinha 4 e ele tinha 1. Que é o Tom, né? Tom. Ai, os nomes são lindos, muito bem escolhidos. Obrigada. E o Tom não tinha 2 aninhos ainda. Então, foi um desafio, assim. A parte mais difícil foi a adaptação das crianças ou não? Acredito que sim. A língua, né, principalmente. A A língua é o mais difícil. Porque a parte da cultura é difícil, mas a gente estava entre nós, né? Então, assim, tinha nós 4 ali. Mas acho que a língua é bem difícil, assim. A questão da escola, arrumar escolinha pra ela, né? Ela foi pra escola, pediatra, tudo é diferente, né? Tudo é completamente diferente. Então, o trabalho é difícil também, claro, mas já era o grupo que eu conhecia. Então, isso facilitou um pouquinho. Mas a questão das crianças, com certeza, arrumar lugar pra morar, tudo, né? Tudo. E frio, né? E muito frio. Exatamente, o clima também é bem difícil com as crianças. A gente chegou lá em novembro, dia curto, difícil. Mas vale a experiência, né? Claro. Vamos então falar um pouquinho aí da sua carreira, né? Como é que você se interessou por ser pesquisadora? Alguém na família incentivou? Como é que foi que você foi pelo esse caminho aí? Então, incentivou não. Não tem ninguém na família que é pesquisador. Não me lembro. Mas eu sempre gostei, tinha certeza que eu queria fazer biologia. Mas nunca gostei muito da área de plantas ou da área de animais. Nunca foi meu forte. E geralmente quem gosta de biologia vai para essa área. Né? E eu sempre falei que eu queria trabalhar com genética. Não sei. Sempre tinha isso dentro de mim. E não tive dúvidas quando fui prestar vestibular. Era aquilo que eu queria e sempre sabia que eu queria trabalhar com isso. E você fez biologia na PUC? Fiz ciências biológicas na PUC. Exatamente. E depois foi para a Unicamp para fazer o mestrado? Isso. No último ano da PUC, eu já comecei a fazer uma iniciação científica na Unicamp e daí eu acabei ficando, né? Daí fiz mestrado, doutorado, pós-doc, estou lá até hoje. Então agora a gente vai querer saber qual foi esse estudo que você fez no mestrado, né? Que é um estudo em genética e que eu não entendi nada quando li no currículo, o tema no currículo. Então, gente, vamos ter paciência que a Helena vai explicar o estudo dela, porque só de ler lá eu já não entendi, Helena. Explica pra gente. Então, na verdade, a nossa pesquisa, nosso grupo de pesquisa trabalha com uma condição rara, uma doença rara, que é o grupo dos distúrbios da diferenciação do sexo, que é uma condição na qual os indivíduos eles nascem com uma discordância entre o sexo cromossômico, né, o XX e o XY, que a gente aprende, e fenotípico, gonadal, interno ou externo da genitália. E nós, no laboratório, trabalhamos com a pesquisa, então a gente busca as variantes genéticas que podem explicar o porquê do indivíduo ter nascido assim.
Então é mais um estudo de entender o mecanismo do que cura, não é nada para cura. Então é para entender por que o indivíduo tem aquela condição. E realmente, né, Helena, as pesquisas que são feitas hoje, nem sempre elas têm um resultado na prática no mundo hoje, né? Às vezes elas são muito mais usadas mais tarde, né? Dependendo de outras áreas de atuação, né? Dependendo de outras áreas, e infelizmente às vezes a gente não encontra o que a gente está procurando, então às vezes a gente passa, por exemplo, no meu caso eu estudava no começo do mestrado, doutorado, estudava um gene específico. E cada um estuda um outro gene dessa via de diferenciação sexual. E às vezes você procura anos ali e não acha nada. E o paciente não tem explicação do porquê ele é assim. Não naquilo que você está estudando. Aí, de repente, depois de um bom tempo, falam de um outro gene associado, ou de um outro mecanismo, ou de outro. Aí você começa a estudar aquilo, pega aquele paciente que está lá, o material dele, no DNA, está lá há anos guardado, pronto. Viu por quê? Então, você sempre precisa desse avanço, né? Daí que vai ligar alguns estudos e perceber... exatamente, está sempre avançando, né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado, porque às vezes a resposta, exatamente, você vai encontrar lá na frente. E depois você foi, então, para o doutorado, né? Isso. Aprofundando esse estudo? Aprofundando esse estudo. Então, eu já estudava com um gene específico, que a gente encontrou variantes genéticas em alguns pacientes durante o mestrado. Aí no doutorado eu fui para a parte biológica mais mesmo assim. Então, tentar entender dentro das células ali, a expressão de proteínas, o que estava acontecendo dentro daquele indivíduo. Então, de novo, para tentar entender o mecanismo, né? Para o paciente em si, não faz muita diferença. É importante ele saber o diagnóstico, né? Porque a gente faz diagnóstico. Então, tenho isso ou não tenho? Mas essa parte do mecanismo, né, é pra gente, a pesquisa. Isso é pesquisa. Então, no meu doutorado, exatamente, foi para fazer esse estudo em células para ver o que estava acontecendo, né, nesses indivíduos que tinham essas variantes genéticas. E essas variantes, elas são condições hereditárias? Algumas sim, outras não. Outras são próprias do indivíduo, tem são, a ver de com novo, algum... que a gente chama, são esporádicas. Esporádicas. Sim, algumas são herdadas, outras não. Algumas têm uma frequência maior em casamentos consanguíneos, outras não. São várias condições dentro desse grupo. Esse grupo dos distúrbios da diferenciação do sexo envolve várias classificações, vários outros subgrupos. E você falou que já tinha morado na Alemanha, né? Um tempo que você foi fazer um doutorado sanduíche, é isso? Isso mesmo. E no doutorado sanduíche você foi para essa mesma cidade? Fui para a mesma cidade, porque o grupo trabalha com a mesma linha de pesquisa que a gente. Então, como é uma doença rara, não tem tantos grupos que trabalham com isso também. Tá. Então, já existia essa colaboração entre o grupo da Alemanha e o grupo da Unicamp. Tá. Aí, durante o doutorado, como eu ia fazer esses estudos, teve essa oportunidade, né? Escrevi projeto, sempre essa vida, né? Faz um projeto. Faz um projeto, manda, aprova, não aprova, né? Daí eu fui e fiquei 9 meses. E o sanduíche é exatamente por isso, porque você começa aqui, vai, volta e defende aqui. Tá, então você vai, faz alguns estudos lá, práticos, assim, de bancada, como vocês falam, né? Depois volta para defender a tese aqui. Isso, termino o que precisa, né? Terminei ainda, eu fui para lá em 2014, defendi em 2017. Tá. Então, fiz os experimentos lá e voltei. E também porque, né, infelizmente a pesquisa avança muito mais rápido lá, porque a gente tem uma estrutura muito melhor lá, né? Então, fica um pouco mais fácil de fazer esses experimentos de bancada lá. E o pós-doutorado? Então, daí, voltei, defendi, e a colaboração continuou, porque a gente publica juntos, o grupo, né, como te falei, é o mesmo. Porque é uma área de estudos bem restrita, né? Exatamente, restrita. E daí eu escrevi um projeto, nesse meio tempo tive aqueles 2 filhos, né? Defendi o meu doutorado grávida da Elis. Olha.
Aí ela nasceu, daí eu comecei a escrever meu pós-doc, aí tive o Tom. E daí teve essa oportunidade de ir para lá. Exatamente do mesmo jeito, né? A ideia era ficar 1 ano. Aí a gente mudou um pouquinho o contexto, porque agora começaram essas técnicas de bioinformática. Então, sequenciamento de nova geração, que é o sequenciamento. Antes a gente trabalhava genes individualmente. Um gene, uma pessoa, um indivíduo estuda um gene, um aluno estuda um gene, outro. E agora existe esse sequenciamento que você sequencia o DNA inteiro. Então, são muitos dados. Então, a gente está nessa era de bioinformática. Então, é isso que eu comecei no meu pós-doc, trabalhar com esses dados, tanto de DNA como RNA, que é o transcriptoma e o genoma. Como? Transcriptoma e o genoma. Então, são os dados que a gente começa agora a sequenciar tudo do paciente. Então, isso é muito bom, porque é muito mais rico, muito mais informativo. Mais amplo, né? O estudo amplia o estudo. Muito mais. Mas daí a gente sai daquela área de bancada. Hoje em dia eu não faço mais bancada, eu só fico no computador. Porque agora é análise de dados. E é o que eu fui aprender, na verdade, a fazer lá, na Alemanha. Ah, tá. Aí eu fui pra lá, acabei conseguindo uma bolsa alemã lá, por isso que a gente acabou ficando um tempo a mais. E eu fui pra aprender essas técnicas de bioinformática no grupo. A tecnologia tá uma maravilha hoje em dia, né, Helena? Que coisa boa a gente poder contar com a tecnologia para ajudar num estudo como esse, por exemplo. Certeza. Como é que você vê esse estudo da genética daqui para frente com essa tecnologia? Eu vejo que a gente ainda tem muito que aprender, na verdade, porque mesmo com tudo isso, por exemplo, de todos os pacientes que a gente tem lá, que a gente estuda, 60% saem ainda sem diagnóstico, porque a gente não consegue encontrar a causa. Então, onde está a resposta, né? Então, a gente ainda tem que caminhar muito, porque alguma coisa tem, né? Tem muito estudo pela frente. Tem muito estudo para poder entender. Então, acho que tem muito o que explorar ainda. Mas, com certeza, essas técnicas ajudam muito, né? Que é o caminho. E, Helena, a sua pesquisa, você continua com o vínculo com a Unicamp e com a Universidade da Alemanha? Continuo. Eu continuo, na verdade, eu tenho um tipo de bolsa também financiada ainda pela Alemanha, que é uma bolsa de reintegração aqui ao Brasil, que eles fazem esse incentivo para você voltar para o seu país e ter um suporte. E então, agora eu tenho o meu vínculo com a Unicamp de novo, né? Mas também de bolsa. Então, continuo com o grupo de lá, os dois, porque a gente tem a colaboração. E a gente continua, com certeza. A gente ainda tem muita coisa que a gente quer fazer juntos. Então, é uma colaboração aí que vai durar bastante ainda, com certeza. E você participa de congressos, essas atividades acadêmicas maiores, vai palestrar lá? Participo, já fui em vários congressos, isso é uma coisa muito boa, né, da vida acadêmica. A vida acadêmica tem seu lado difícil, né, que é viver de bolsa, mas também permite a gente viajar muito, né, se você tem o que apresentar, claro, né, então a gente manda trabalho, se é aprovado, aí você vai apresentar seu trabalho. Então, nisso a gente já conseguiu viajar e apresentar em vários lugares. Isso é muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. E essa troca também, né? É muito legal, porque daí você vai para um país, vai para outro, e você vê o que as pessoas estão fazendo, né? O que cada grupo está fazendo. Essa troca é muito, muito importante. E aí que você faz colaborações, né? Então, é muito legal. E fora a carreira acadêmica, aí você tem alguma outras atividades? De aula? Então, eu dei aula um bom tempo no Branta, eu dava aula de biologia lá. Mas, na verdade, a carreira acadêmica, a maioria das bolsas, elas limitam o número de aulas que você pode se dedicar a outras atividades. Então, isso dificulta um pouco. Por exemplo, a FAPESP, que é a que eu tenho, ela libera você dar 4 aulas semanais. Então, também não é toda a escola que vai querer um professor que só pode se comprometer com 4 aulas semanais. Entendi. Então, isso acaba limitando um pouco, porque eles preferem a dedicação exclusiva. Né? Então, eu dei aula no Branta, dava aula de biologia lá, mas agora eu tô só com a Unicamp. Só com a Unicamp. E seus filhos, né, a Elis e o Tom, eles já manifestam, assim, alguma tendência à pesquisa?
Acho que ainda não. Não? Queria puxar a sardinha pro meu lado, mas ainda não. A gente foi num museu, né, durante a nossa viagem, que tinha muitas coisas de experimentos e microscópios. Eu ficava mostrando para ela toda entusiasmada, falava, olha que legal isso, que legal. Ela gostou, mas acho que como qualquer criança, por enquanto gostaria. Eles ainda são muito pequenos. São pequenos, né? E Helena, você sentiu assim na sua carreira, nessa carreira acadêmica que você fez de pesquisa, alguma dificuldade por ser mulher atuando numa área assim muito reservada para os homens, muito ocupada por homens? É difícil. Eu acho que, infelizmente, é uma barreira que a gente ainda não conseguiu quebrar. E eu ouvi na minha experiência lá da Alemanha que é a mesma coisa em todo lugar. Infelizmente, assim. Lá também. O número de pesquisadores, homens, é muito maior do que de mulheres. E eu acho que isso se dá exatamente também pelo momento, porque, que nem no meu grupo lá de pós-doc, a maioria é casada, com filho pequeno, então quem acaba geralmente deixando é a mulher, né? Porque a gente tem que dividir a atenção, exatamente. Né? Não tem como. Exatamente. Nem na minha situação. Se eu não tivesse o Enio para ir lá comigo, né? São poucos maridos que deixam tudo para cuidar das crianças e ficar lá. Porque se não fosse assim, não iria. Parceirão, Eninho, hein? Parceirão, tal. E se não fosse assim, não iria. Né? Eu não iria, porque com 2 crianças pequenas, a gente não vai, né? Então, inclusive esse financiamento que eu tinha lá na Alemanha, eu participei de uma reunião científica deles, e eles é um tipo de bolsa que eles dão para estrangeiros. Então, mesma coisa, manda projeto, tudo. E na apresentação deles, eles estavam falando o quanto eles estavam pedindo para mulheres aplicarem por uma bolsa. Que mesmo eles tentando todos os tipos de suporte, incentivo, ainda o número de mulheres que aplicavam era pequeno. Então, não é que a mulher consegue menos do que o homem, nem chega a aplicar pelaquela bolsa, pelaquela vaga. Então, ainda é uma questão difícil, assim, né? Difícil, felizmente. Às vezes até porque a menina, a garota que está ali estudando, está ali no colegial, ela não enxerga esse caminho para ela, porque já é tão reservado para homens, né? Tão ocupado por homens que parece que ela nem cogita esse caminho, né? O que a gente vê que está mudando um pouco, por exemplo, a gente tem essa plataforma que é o Lattes, que a gente pode colocar o nosso currículo. E agora, alguns anos atrás, eles começaram a colocar licença maternidade, parte do currículo. Porque hoje você vai prestar um concurso, por exemplo. Aí olham lá, nossa, mas de 2020 a 2022 você não publicou um artigo? Não fez você nada? Não participou de um congresso? Não, só criei filhos. Exatamente, mas ficava essa lacuna. E quando você vai competir com um homem, não tem essa lacuna. Não tem. Não tem. Então a publicação é muito maior, o número de participação de congresso é muito maior. Então acaba disparando na frente. Então agora existe essa, não sei assim, na prática o quanto isso muda, mas existe essa possibilidade de você colocar, de tal ano ou tantos meses eu parei por conta disso. Então, pelo menos, para quem vai receber seu currículo, tá ali, pelo menos, né? Não é que ela ficou parada, ela estava em tempo de criar filhos, né? Exatamente. Mas parar, assim, completamente também não dá, é muito difícil. Helena, com essa carreira acadêmica e de pesquisa invejável que você tem, que conselho você daria, então, para essas meninas que estão aí em fase de escolha de profissão, né? Para que elas incentivassem elas a irem para esse caminho da pesquisa? Olha, a minha supervisora lá da Unicamp, ela falava que era um dom, na verdade, assim, gostar de pesquisa. E é mesmo, tem que ter um perfil. Ela sempre falou isso, que tinha que ter um perfil. Então, tem que ter um perfil de gostar de estudar. Tem que ter um perfil de gostar de ler, de escrever, porque se não tem esse perfil é muito difícil, principalmente na nossa área lá de pesquisa. Você começa a falar de DNA, as pessoas começam a assistir, acho que vai chegar lá e fazer uma clonagem, não é isso. Então, precisa ter esse perfil acadêmico, que é gostar, né, de ler, de estudar, porque, como a gente disse, está sempre... Então, eu acho que
primeiro precisa se reconhecer que é uma pessoa que gosta disso. E depois tem que tentar mesmo, porque não é fácil, com certeza, viver de bolsas não é fácil. Precisa no começo de um suporte, eu acho, principalmente, né? As bolsas de mestrado não pagam bem, então você não vai conseguir fazer isso aqui, vai ter que viajar pelo menos, né? Aqui em Salto. Então eu acho que você precisa de um suporte dos pais no começo, mas eu acho que vale a pena. Quem gosta, né? Pra quem tem esse perfil, vale a pena. Porque é muito gratificante, porque você só estuda aquilo que você gosta. Sim. Né? Você passa a estudar na graduação, a gente tem um monte de coisa, né? Que muitas coisas a gente não gosta. Mas quando você entra para pesquisa, você passa a estudar aquilo que você gosta. Então isso é muito bom. Fazer o que gosta. Fazer o que gosta, é estudar o que gosta, exatamente. Helena, parabéns por essa carreira maravilhosa, viu? Muito obrigada. Um orgulho para nós saltenses, né? Ter uma pós-doutora em genética. Olha que coisa linda. Adorei. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração.